Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi gravar aí o terceiro vídeo, né, sobre como tá sendo realmente, né, a minha essa transição do mercado brasileiro para o mercado internacional, como que isso tem mexido comigo e o que eu ando observando e o que eu poderia passar, né, sobre o cenário. E aí eu resolvi trazer a questão da adaptabilidade no cenário de IA no desenvolvimento de software. Porque é muito óbvio que a IA ela dominou tudo. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Se alguém chegar para você e falar assim, ah, é porque daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui um mês, daqui X tempo, a gente vai ter isso, a gente vai ter aquilo, vai sair o produto tal. Esquece, ninguém sabe o que vai realmente acontecer. A única coisa que está meio claro é que a gente está sim vivendo numa bolha da IA, porque ela é muito mais cara para ser mantida do que o retorno que ela dá. Ainda não é claro se vai realmente dar retorno real em algum momento. A gente não sabe quando essa bolha vai estourar. Várias vezes já veio, ah, é porque a bolha vai estourar, ah, é porque agora já era, ah, é porque não sei o que, e até agora nada. E a gente só vê aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo investidos a todo tempo. Então, pessoal, eu cheguei num momento assim que ficar tentando prever ou tentando entender aonde esse cenário vai chegar não vai te levar a algum lugar realmente concreto, só vai te causar ansiedade, porque você vai se sentir. Você sente que de repente em algum momento o seu trabalho pode se tornar completamente inútil, você sente que em algum momento você pode ser substituído, você sente que em algum momento, de repente, você pode se ver sem emprego. Só que eu acho que o foco principal não é, e aí foi até uma mentalidade pessoal minha, que eu tava nessa neura, né? Uh, nessa paranoia de ficar pensando nessas coisas, e eu vejo que é muito mais uma questão de aceitar mais o agora, aceitar mais o que está acontecendo nesse exato momento dentro do mundo do desenvolvimento de software, dentro do mundo da tecnologia, e como a IA até o presente momento está impactando, e o quanto ela está impactando, e o quão profundo vai ser tudo isso, do que ficar tentando prever, porque, gente, vamos fazer isso agora, porque daqui X tempo isso vai ser importante. Gente, não tem previsão. O negócio tá muito louco. Eu acho que é tipo assim, é algo inédito em toda a história. A gente nunca viu uma escalada e um volume de dinheiro tão absurdo sendo investido num único tema. Que tem potencial? Com certeza tem, porque eu acho que senão nem teria todo esse investimento, que em algum momento isso vai dar algum retorno, mas não está claro até agora exatamente quando que vai ser, como vai ser. Não está claro. E não está claro também em que momento que isso realmente vai estourar, se vai, se não vai. E eu acho que esse tipo de discussão vai ficar muito do campo do e se, no campo da suposição, que no fim a gente só se frustra, a gente cria expectativas e de repente não é aquilo, né? Mas o que eu posso dizer é sobre o cenário atual, claro, do ponto de vista do que eu ando vendo, do que eu ando vivenciando no meu dia a dia. Às vezes a minha realidade é diferente da realidade de outros desenvolvedores que estão em outras empresas, que estão em outros contextos, que, né? Eu vou falar o que está acontecendo comigo e como eu vejo isso e o que eu tiro disso, tá? Então, o primeiro tópico que eu vou trazer é o que aconteceu até agora. Eu falo no contexto da minha posição na empresa estrangeira, né? Eu estou trabalhando atualmente numa empresa dos Estados Unidos. Essa está sendo a minha primeira oportunidade internacional. Eu nunca tinha. Assim, já era uma empreitada que eu vinha procurando. Assim, eu me joguei de cabeça, né? Resolvi arriscar. Eu acho que tava no momento certo para isso e não me arrependo. Realmente, assim, para mim tá sendo uma experiência incrível. Tá sendo uma aventura mesmo poder vivenciar isso. E o que aconteceu até agora é no sentido de, nesse um mês e uma semana, literalmente faz 5 semanas que eu tô nessa empresa, né? Completei o meu primeiro mês lá, tô agora na primeira. Completei a primeira semana do meu segundo mês lá. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu tava alocado em projetos internos para essa empresa. E como que são os projetos internos? Você tem ali
todo um contato com projetos que a própria empresa ali, como se fosse um laboratório de software mesmo, literalmente um laboratório de software onde você experimenta coisas. Para mim isso foi assim, o ápice, porque era tudo que eu gostaria de fazer, porque eu gosto muito, sou muito curioso, adoro testar as coisas, então, e ter um cenário ali na onde eu tinha toda a segurança, as ferramentas para poder fazer isso, para mim foi o ápice, assim. Para mim eu acho que foi incrível, aprendi muito em muito pouco tempo. Tive aquela sensação de ver realmente que a IA ela já está produzindo um código de qualidade desde que você providencie o contexto correto, providencie os prompts de uma forma bem interessante, dá para você arquitetar, dá para você aprender, dá para você melhorar, dá para você... É como se fosse uma segunda cabeça te ajudando. É como se você tivesse uma outra pessoa que ela gera código para você, mas ela também te dá ideias. Isso é muito legal, porque, gente, eu acho que sempre mais de um cérebro pensa melhor do que um cérebro sozinho. Então, às vezes você tem ali uma ideia, como que eu vou poder desenvolver isso? Às vezes você já faz todo um plano ali, já pensando, não, porque eu vou pôr isso, porque eu vou usar aquilo, porque eu vou fazer nessa stack. E aí ela te ajuda, se você der isso na mão da IA e fala assim, olha, eu tô pensando em fazer isso, eu pensei em tal coisa, e ela vai te dar, às vezes, algum ponto ali que você não pensou. Porque acho que é muito difícil pensar em tudo, ainda mais no contexto de desenvolvimento de software. Mas enfim, eu fiquei 3 semanas nessa empreitada ali desenvolvendo um software de IA com uso de arquivos e documentos para prover contexto específico para SA. Eu achei interessantíssimo poder desenvolver isso. E aí, uma semana antes de poder apresentar esse produto e poder realmente passar qual foi meu ponto de vista, minha ideia, eu acabei indo para um cliente. E aí que tem essa reviravolta, né? Uma coisa é você tá num projeto interno, outra coisa é você estar realmente num cliente. Eu passei pela entrevista com esse cliente e aí aconteceu uma coisa interessantíssima, né? Eu sou originalmente engenheiro de software, né? Desenvolvedor. E a minha stack principal é Node. É o que eu mais mexi, tanto back-end quanto front-end. Eu tenho projetos pessoais nessa stack e eu tô constantemente mexendo nessa stack. Gosto muito, né? Apesar de JavaScript e TypeScript ser meio que gambiarra assim, mas eu gosto, né? E é legal, dá pra fazer muita coisa interessante. Eu também já tinha um dedo no Python, porque na empresa onde eu trabalhava anteriormente, eu tinha desenvolvido algumas automações em Python, então constava no meu currículo automações em Python. E o meu maior calcanhar de Aquiles, isso eu deixei muito claro na entrevista que eu fiz com esse cliente também, para vocês entenderem assim, eu estou numa consultoria e quando você vai ser alocado para um cliente, a consultoria não pega você e fala assim, agora você vai para lá e se vira lá. Não, você passa por um processo interno de seleção, né? O cliente vai te conhecer, o cliente vai ver se você tem aderência, o cliente vai te entrevistar mesmo, sabe? O que me deixou até nervoso, pensei, nossa, né? Já fiz tanta entrevista enquanto eu estava procurando uma oportunidade, agora eu estou dentro dessa oportunidade, eu ainda vou ter que passar por mais entrevistas, ainda vou ter que ser avaliado, né? Então, para mim, foi uma surpresa assim, mas eu não pensei, vamos lá, já estamos aqui mesmo, já estou empregado, tudo certo, vai dar tudo certo. Acabei passando com esse cliente uma entrevista com ele, mais para ele me conhecer, porque a gente tem um currículo interno também, a gente monta um modelo de currículo interno, e esse currículo ele é disparado para os potenciais clientes. Por exemplo, eu sou desenvolvedor Node, então o cliente tem projetos lá em Node, então é disparado o meu currículo, esse cliente olha, pensa, olha, parece que o José é interessante, vamos entrevistar ele aí. E foi o que aconteceu. Meu currículo foi parar na mão desse cliente, em potencial, e eu fiz a entrevista. E aí aqui já tá até o spoiler, né? Tipo assim, já puxei o tópico aqui, que eu sou originalmente um desenvolvedor Node e eu fui para Python em projetos de Platform as a Service. Ou seja, eu tô trabalhando com uma linguagem agora que não é a minha principal stack. Óbvio, eu já conheço a linguagem, já fiz coisas nessa linguagem, mas nem de longe ela era a minha stack principal, que eu tenho mais experiência, né? Tenho mais vivência de dia a dia, profissional. E para trabalhar em projetos de Platform as a Service. Ou seja, eu estou trabalhando em projetos voltados para DevOps, que é justamente usando a AWS. Esse cliente ele é AWS ponta a ponta. Todos os recursos de nuvem, infraestrutura, armazenamento, AWS. Lambda, Route 53,
CloudFormation, IAM, todos os serviços AWS sendo utilizados ali, né? E para mim foi uma grande surpresa, porque eles deixaram claro, falaram, a gente está procurando alguém para trabalhar mais aqui no DevOps, né, para poder trabalhar com projetos para DevOps. E aí eu já fui muito transparente. Eu nem ia falar, não, pode deixar, conheço bem, vai dar tudo certo, eu já fiz isso. Falei, olha, em todas as minhas oportunidades anteriores que eu trabalhei, eu sempre tinha um time de DevOps que fazia toda essa gestão de deploy, containerização da aplicação e por aí vai. Para mim é uma novidade, né? Eu não, para mim eu até falei, eu considero que é a minha fraqueza, o meu calcanhar de Aquiles, porque de tudo que eu já vivi dentro do circuito de desenvolvimento, a parte de deploy e preparação e tudo foi a parte que eu menos mexi. Claro, já conhecia ali o Docker, como containerizar uma aplicação. Eu tenho projetos pessoais que eu já fiz deploy. Então, assim, no conceito eu conheço. Na vivência prática está sendo a primeira vez. Na vivência assim, de dia a dia mesmo, de poder pôr a mão, de ter um acesso lá no console da AWS, de configurar um CLI da AWS para poder rodar comando e por aí vai. Para mim está sendo uma grande novidade. Estou aprendendo bastante também. E como já disse, né, eu acabei sendo aprovado. Até me comentaram comigo que esse cliente, você faz a entrevista, ele demora coisa de uma semana para decidir, porque vai para uma deliberação pós-entrevista. Ali, não sei o que aconteceu, que não sei se eu agradei tanto por essa realmente vontade, porque eu deixei muito claro, né? Eu demonstrei interesse e demonstrei também essa proatividade em querer realmente aprender aquilo. Eu falei, olha, essa é a minha maior fraqueza e ao mesmo tempo seria muito interessante poder alavancar, né, essa parte que é a que eu menos fiz até hoje profissionalmente falando, né? E na entrevista mesmo, o Bob, que é o gestor ali, que era realmente o gerente, o PM ali do negócio, que decidia, né, tinha esse tipo de decisão, ele já virou e falou assim, você parece ser um bom encaixe aqui com a gente, a empresa já tem alguns desenvolvedores hoje aqui com a gente começou com a gente está aos poucos trazendo mais gente para ajudar, e você demonstra esse interesse, para mim é muito legal, para mim tá aprovado. Eu pensei, caramba, né, já fui aprovado direto na entrevista, fiquei muito feliz, de verdade, eu fiquei assim muito feliz, que eu consegui me vender, né, que eu acho que querendo ou não, faz parte. Querendo ou não, você tem que saber se vender, você tem que saber pôr os seus pontos fortes e fracos, tem que ser honesto e transparente. Foi o que eu fiz. Eu falei, olha, isso é a minha parte mais fraca. E aí, eu sou um bom encaixe? Ai, maravilha. Então já tem ali 2 semanas, né? Completei 2 semanas ontem dentro desse cliente. E eles eu vou evitar falar nomes, falar que cliente que é, porque ainda não me veio se eu tenho alguma cláusula de confidencialidade, eu não lembro se no meu contrato tem algo, mas ele é um cliente que a plataforma dele é uma plataforma sem lucrativos e é uma plataforma global. É uma plataforma que existe no mundo todo, provavelmente você já usou essa plataforma, é uma plataforma para uma função extremamente específica. Não é uma plataforma de e-commerce, não é uma plataforma de nada, é uma coisa um pouco menos usual e bem específica que essa plataforma provê. E ela lida com dados muito massivos. Ela tem, justamente pela propósito dessa plataforma, é natural que ela tenha uma quantidade obscena de dados. E aí eles estavam ali com algumas dificuldades internas em relação à parte de infraestrutura e parte de plataforma como serviço mesmo, de automatizar, que hoje está muito manual, algumas coisas eles querem usar software para automatizar partes da infraestrutura. Eu achei aquilo fantástico, né? Então eu pude ter já contato com muita coisa que eu nem conhecia, né? Nem de conceito, para ser bem sincero. Não, até de conceito sim, mas que eu não conhecia um nome de alguma plataforma de serviços para isso, tudo. Então, assim, vem sendo bem interessante. Então, eu já pus a mão, eu tenho acesso a alguns repositórios em Python, a linguagem está sendo em Python. Eles têm alguns outros repositórios em Java e vai fazer parte do trabalho em algum momento, fazer uma certa migração. Esses serviços estão sendo migrados, eles existem até onde eu consigo entender de certa forma em Java, não de uma forma tão completa e automatizada igual está sendo agora, mas existem. Então, tá meio que sendo. Aí vem a história, a gente debate tudo. E aí eu percebi uma coisa muito importante.
Primeiro, realmente a questão da adaptabilidade. Isso vai ser muito importante, principalmente se você trabalha em consultoria, se você trabalha com diferentes clientes. Tá realmente disposto a muitas vezes virar uma chave ali, porque eu nunca me imaginei que eu ia. Eu entrei crendo assim, cegamente, que eu ia trabalhar realmente com Node, que eu ia ser um desenvolvedor Node. E de repente estou mexendo com Python. Então acho que o que eu tiro de conclusão aqui, de verdade, é que a gente tem que estar preparado para virar essa chave. E hoje, com o advento da IA aí, como esse auxiliador, né, tão importante, essa virada de chave ela vai acontecer de uma forma muito natural e muito rápida. Eu não precisei fazer um curso aqui, eu não precisei fazer um bootcamp, eu não precisei fazer nada, porque a fundamentação eu já tenho. E o Python até já conhecia, mas mesmo se eu não conhecesse Python, se alguém virasse assim, agora você vai trabalhar com Python, tá? Tá bom. Mesmo que eu não conhecesse, hoje a IA permite que você rapidamente se aprofunde naquilo. Eu acho que é aí que está a parte mais interessante de se usar a IA dentro do trabalho. Não só porque ela vai escrever o código para você, ela vai otimizar o seu tempo no dia a dia. Eu falo até pela questão de aprendizado de conceito, porque ela já vai estar treinada, ela já vai saber a última biblioteca, ela já vai saber a última tendência, ela já vai saber a melhor ferramenta para poder sugerir para você. Você pode até fazer uma pesquisa paralela ali, mas ela já meio que já vai te dar aquilo que muitas vezes você teria que correr e comprar um curso, ou ver um vídeo no YouTube, ou já tentar aprender ali de primeira antes de você, na prática, partir para codar, né? Partir para escrever código. Igual eu falo, hoje eu já não escrevo mais código, aí gera tudo, eu reviso. Obviamente tem ali o polimento, né? A lapidação desse código para ficar ali supimpa e tudo, mas escrever mesmo blocos de código, esquece, isso não rola mais. Mas você tem que entender o que está acontecendo ali. E eu até comentei num vídeo esses dias para trás que acho que isso vai ser o maior gap. O grande gap hoje não é você produzir algo. Qualquer um consegue hoje sentar na frente do computador, escrever um prompt e gerar um código que provavelmente vai funcionar. A questão é, esse código tá legal? Tem alguma questão de segurança, alguma questão de performance? Eu acho que esse vai ser o maior gap que a gente vai enfrentar. Mas aí eu já estou partindo para especulação também. E aí, o que eu tiro de conclusão? Qual que é a grande valiosidade hoje? Qual que é o grande valor que você agrega? Antes, e eu vi isso muito claramente, era a sua habilidade de poder escrever código limpo, código conciso, código que a manutenção vai ser simples, e aí você tinha lá TDD, DDD, não sei o que, e aí você aprende, aí de repente você tava ali ficando bom num certo contexto, né, tipo num certo direcionamento ali, algum design, alguma coisa, aí mudou, agora é isso daqui. O assunto do momento agora são testes, tem que ter testes unitários, tem que ter teste de integração, você tem que ter testes ponta a ponta, você tem que ter não sei o que. Agora mudou, agora é não sei o que, e por fim das contas, agora a IA faz tudo isso, tá? Aquela grande preocupação de você ter muitas vezes ali todo aquele código legado que para migrar ia ser horrível e você tá ali, você tava às vezes ali na ponta já ficando legal, ficando bom num certo assunto e de repente o mercado já virar e falar assim, não, esquece, isso aqui já tá passado já, isso aqui já tá batido, a tendência agora é isso daqui. Eu vi isso durante os meus anos que eu atuei como desenvolvedor. Eu ficava bom no negócio quando eu tava ali ficando da hora, aprendendo realmente, agora esquece, isso já não se usa mais, agora o assunto é esse daqui. E fica inviável, acho que fica humanamente inviável você realmente se manter atualizado a esse ponto de saber as tendências novas e já tá ali lapidado. A IA veio para suprir essa dificuldade, a dificuldade de escrever código, que é cansativo, é legal, mas é cansativo e demora, e manter esse código com um nível de qualidade interessante. E muitas vezes poder trazer as últimas tendências, porque agora saiu essa biblioteca nova, porque agora não sei o que, porque saiu o framework novo. A IA já vai estar ali pronta no dia zero, praticamente. Né? Coisa que para qualquer pessoa é impossível. Você teria que ler a documentação, você ia levar no mínimo dias, semanas para conseguir se adentrar em algum assunto novo. E o que eu percebo? Hoje,
O que vai valer para o desenvolvedor, é aí que vem meu conselho, né? É que você entender da regra de negócio e do contexto e saber alinhar sobre isso vai ser muito mais valioso do que você saber avaliar se um código tá bom ou não, tá? Acima disso. Por quê? Porque nessas 2 semanas que eu tô ali, eu já pude debater sobre regras, eu já pude tentar entender o máximo possível qual que foi a minha maior dificuldade ali, assim, o grande ponto de qual que foi realmente o grande ponto de inflexão dentro desse cliente. Não foi ver, entender o código. Longe disso. Você abre. É muito tranquilo hoje em dia. Você abre a Codebase e fala para IA, me gera um relatório aí disso aqui. O que é isso aqui? Ela vai gerar para você, ela vai ler todo o código e vai falar, olha, isso aqui é um projeto para tal coisa, que usa tal coisa, que injeta tal coisa, que bate tal coisa, que faz não sei o que. Aí você tem endpoint A, B e C, que faz isso aqui. Você tem camada 1, 2, 3. Isso tudo você consegue extrair, você já tem, como a IA gera a documentação muito rápido também, você já consegue ter uma documentação bem completa, né? E eles têm, de fato, documentação, tudo. Então, a parte mais difícil já não é mais essa, assim, de ter que adentrar no código, entender, nossa, o que essa função quer fazer? E essa variável com esse nome estranho? É algo que vai se tornar cada vez menos usual, assim, no nosso dia a dia. O importante é saber negociar. Qual que é a grande novidade que o pessoal vai querer no sistema? A gente quer que faz isso, mas será que é realmente interessante? Já foi avaliado? E se a gente fizer assim? E se a gente injetar tal coisa aqui dentro? Olha, eu estava analisando aqui. Talvez se a gente alterar essa sub-regra aqui, a gente consegue ter uma economia, a gente consegue ter um gasto menor, a gente consegue ter menos tempo de desenvolvimento, a gente consegue simplificar alguma coisa muito que vai ser fundamental, que daqui a um tempo pode vir a impactar. Esse vai ser o grande ponto de virada. Hoje eu vejo que você entender o que está acontecendo é muito mais importante. Eu falo que está acontecendo do ponto de vista de produto e de regra, não é nem o que está acontecendo do ponto de vista técnico, porque o que está acontecendo do ponto de vista técnico aí eu consigo entender. Tá? Porque aqui a gente usa uma base não relacional, porque aqui a gente usa um Redis, porque aqui a gente usa uma camada de não sei o que. Cara, isso daí você consegue pedir para ela gerar. Se você tiver com dúvida em algum termo, igual aconteceu, você vai falar: o que é isso aqui? Aí ela vai explicar. E vai te dar o exemplo, e vai te falar exatamente por que aquilo tá ali, como tá ali, o que tá usando, o que não tá. O grande ponto é você entender o valor daquilo que está sendo desenvolvido. Qual que é o problema que isso resolve e por que esse problema é importante o suficiente para ter toda essa dedicação e essa energia gasta para ser resolvido. E como você pode agregar, primeiro, entender bem esse problema, entender bem até os fluxos, tudo. Olha, isso aqui é para resolver isso. Legal. O que mais agrega em relação a resolver esse problema que essa plataforma, esse código, esse repositório, esse banco de dados, essa tabela, esse Excel, essa macro, esse Lambda que está sendo subido aqui, por que está em Lambda e não tem um servidor próprio? Entendeu? Essas são as grandes questões que vão permear o nosso trabalho de dia a dia. É realmente entender a dor, porque todo projeto vem para resolver um problema. Aí você se questiona, que problema é esse? Como está sendo resolvido? E nisso você já consegue ter uma primeira visão do que vai ser resolvido ali. E como vai ser resolvido, e você já consegue pensar, poxa, mas se você quer resolver esse problema, então seria super interessante ter isso no sistema. E é aí que você começa a realmente conversar e entender o contexto, né? É óbvio que eu tô ali há 2 semanas apenas, ainda tô pegando o jeito, mas é muito importante que o quanto antes eu já vou ali me adentrando nisso ao ponto de virar e já começar a discutir mesmo. E falar, olha, mas aqui não seria interessante não tal coisa? Olha, ali já não seria mais interessante? Olha, que a gente não está dando uma furada de escopo, porque se eu adicionar isso aqui nesse repositório, eu não vou estar muitas vezes invadindo o que o outro repositório já está se proposto para fazer, o objetivo dele. Então, pessoal, acho que esse vai ser o grande ponto agora, essa adaptabilidade, onde a sua stack ela é importante sim, mas nem tanto quanto antes. A sua experiência em desenvolvimento de software, de código mesmo, de digitar código, de entender conceito, ela é importante, mas já não
tanto quanto antes. O que vai se tornar importante realmente é regra de negócio e o contexto específico de onde você está inserido. Isso que vai ser o mais importante. É isso, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Pretendo continuar aí, eventualmente, gravando alguns vídeos aí.